Rapaz, e a polêmica da saída do Cuca do Furacão ainda tá dando o que falar. O treinador foi até a rádio dar uma entrevista para contar tudo o que aconteceu na sua saída do Furacão, só que foi desmentido ao vivo pelo Thiago Heleno. Naquele momento estava ocorrendo uma discussão entre o Paulo Miranda, que é excelente pessoa, que é do bem, que é cara bom e que é muito útil para o Atlético. E para deixar bem claro que não teve briga, não teve nada. Felizmente ele citou que foi xingado por alguns torcedores e... Você vai ver no vídeo de hoje o que o Cuca falou sobre a saída dele do Furacão, o Thiago Heleno desmentindo o treinador e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, cara, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Quero te lembrar também que esse vídeo é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Lá na loja Rei do Manto você vai encontrar camisetas de times brasileiros, times europeus, de seleções, tudo com o melhor preço, frete grátis para todo o Brasil, e ao utilizar o nosso cupom FUTFLIX você ganha 10% de desconto na sua compra, beleza? Ah, é claro, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica aqui e vai lá conhecer a loja do Rei do Manto. Depois da derrota do Furacão pro Cruzeiro, o Thiago Heleno desabafou na zona mista e contou toda a verdade sobre a saída do Cuca. Thiago, você que é um dos líderes desse elenco, acho que pode muito bem falar, né? O que está acontecendo nesse momento, depois dos 3 empates lá, com gols nos acréscimos, hoje uma derrota, aí veio uma saída do técnico Cuca, enfim, toda essa discussão nos últimos dias de, vestiário do Atlético tá normal, tem gente brigando, tem gente discutindo, enfim, você como líder do elenco, o que você pode falar para o torcedor nesse momento? Primeiro, muito chateado, né, pela situação nossa. A gente vem de 3 empates e a derrota hoje fora de casa, um jogo extremamente difícil, né? Acho que esse assunto do Cuca aí tem que encerrar, né? Acho que eu já passei por um momento muito difícil aqui, até mesmo para brigar por rebaixamento aqui, ficar embaixo. E não abandonei o barco, né? Fui cobrado, fui xingado, né? O torcedor às vezes não deu força. Ele realmente não quis ficar. Então isso aí já é página virada, né? Precisa ficar bem claro. Não teve nenhuma discussão dentro do vestiário, não teve nenhuma briga, até porque a gente chegou no outro dia, a gente ficou pego de surpresa, a gente queria entender o que estava acontecendo, não teve discussão, não teve briga, somente com o Paulo Miranda, que é meu amigo pessoal, meu amigo de bastante tempo, e para deixar bem claro que não teve briga, não teve nada. Felizmente ele citou que foi xingado por alguns torcedores e não gostou, né? E se sentiu mal, e foi a primeira vez na carreira dele e ele pediu para sair, mas enfim, ele tem a vida dele para lá, agora precisamos seguir a nossa, precisamos concentrar aqui. A gente vem de um momento difícil, né? Como eu falei, são 3 empates e uma derrota, um momento difícil, né? Mas eu tenho certeza que a gente tem força para poder superar, como a gente superou outros momentos. Nossa equipe é uma equipe jovem, equipe que tem força, né? Agora a gente precisa escutar o que o Juca tem que passar para a gente e concentrar no máximo no nosso objetivo dentro do campeonato. E quanto quanto o Cuca esquece isso aí, já é página virada. Deus abençoe a vida dele para lá. Como é que você interpretou, Thiago? Ele citou seu nome, discussão no vestiário, embora ele tenha dito, o Paulo Miranda elogiou, tá no papel dele, mas falou que ele entendia que não era um momento de cobrança. Como é que você interpretou tudo o que aconteceu para essa saída do Cuca? Já acabei de falar, né? Vocês já ouviram o que o presidente falou na semana, né? Eu particularmente tentei ajudar muito o Cuca aqui dentro, né? Perante ao grupo. Muitos atletas já estavam praticamente abandonando o barco por causa da direção dele, né? E a gente, como mais experiente, já passou por muitos momentos difíceis aqui dentro do clube, né? A gente foi dando força para a rapaziada, trazendo a rapaziada, mas tem mais coisa por trás, né? Então não cabe o Thiago vir aqui ficar falando sobre a saída do Cuca. Eu só sei que no momento que a gente mais precisou ali, ele pulou do barco e isso eu não vou fazer nunca. Independente se eu sou capitão ou não, acredito que eu, que sou mais velho, o Fernandinho, o Pablo, a gente pode estar mal, mas a gente está ali para poder ajudar o Atlético da forma que precisa, da forma que o torcedor merece. Às vezes a gente não consegue corresponder da altura que o torcedor quer, né? Às vezes tem muitos jogos, desgaste. Como eu falei, eu estou preparado para todos os momentos que acontecerem no Atlético, né? Hoje a gente vem de uma derrota, a gente precisa voltar para o nosso vestiário, se abraçar ali, juntar, porque é um momento delicado, mas é um momento, como eu falei, a gente já passou por um momento assim. Eu tenho certeza que o próximo jogo vai dar
um resultado muito importante pra gente aí, pra gente voltar pra dentro da nossa casa e somar ponto pra gente se manter em cima da tabela. Thiago, é um ano de centenário. Você acha que não dá para perder o timing assim? O time vinha num bom momento, conquistando bons resultados. Essa crise recente assim, não dá para perder o timing, porque o ano está passando, o time precisa reagir rápido. E como vocês vão receber o novo plano? Não, a gente precisa reagir, todo mundo tá vendo, né? Como eu falei, a gente vem de três empates aí, né? Foi muito doído, né? Os empates, por ser no finalzinho, a gente correu o jogo inteiro, se entregou os jogos inteiros durante as 3 últimas partidas contra 2 equipes que briga pelo título. Então, assim, unir força, juntar todo mundo. Nosso elenco é bom, nosso elenco tem força. Agora assumo o Juca, que é um treinador que tem muitos conceitos. Tenho certeza que ele vai organizar nosso time da forma que tem que ser organizado. Agora é juntar toda a equipe, rapaziada, e treinar bastante, não falar muito e focar no objetivo do clube, que é almejar alguma coisa durante o ano, durante as competições. Que eu tenho certeza, como capitão, a gente tem condições de buscar, como já trabalhei em outras equipes aqui, né, outros times que foram montados, que não tem nem um pouco da qualidade que a gente tem hoje, a gente conseguiu. Então, o que falta é só trabalhar mais e ficar um pouco mais em silêncio, esquecer um pouco essa turbulência que todo mundo está falando aí, que foram 3 empates, a gente somou 3 pontos também, né? Claro que na situação que o Atlético vive hoje, com muito investimento, o torcedor quer muita coisa, quer muito mais, está no direito de cobrar. Mas nós também somos seres humanos, né? Nós vamos errar também, vai ser falha. Agora é pedir desculpa ao torcedor por esses 4 jogos aí e focar no próximo jogo. Obrigada, viu, Thiago? É claro que isso ele estava se referindo a uma versão, ou a verdade do Cuca, dada na Rádio Transamérica, quando ele foi até ali e deu uma entrevista explicando tudo o que aconteceu. Eu quero começar então te perguntando o que aconteceu nesse vestiário do Atlético depois do empate com o Corinthians domingo na Arena da Baixada. Causou a tua saída e ontem essa troca de declarações via redes sociais, né? O presidente Mário Celso Petralha divulgou uma carta nas redes dizendo: prometo que não seremos doravante mais usados e abusados pelo mau caráter de pessoas que pela nossa resiliência aceitamos ajudá-las. Foi o que ocorreu com o Cuca, que nos usou e depois nos traiu. Jamais esperava um comportamento descontrolado que teve nos vestiários após o empate com o Corinthians. Nesses anos todos de futebol, já vivi muitas decepções, existem decepções e decepções, essa do Cuca foi a maior delas. Botamos a cara a tapa para amenizar seu desgaste com a torcida do Corinthians, que lavou a roupa suja do seu passado não resolvido. Não muito depois, você também divulgou uma nota, Cuca, dizendo que vestiário é sagrado. Em décadas de futebol, aprendi que uma das funções de um comandante é proteger seu grupo de jogadores. Quando a temperatura está quente, meu papel é baixá-la. Precisei interferir nesse sentido, jogadores arrasados que precisavam de acolhimento e não de mais cobranças e julgamentos. Quando entramos na roda de oração pós-jogo, com todos desolados, não era hora de se buscar culpados. Tentaram. Me senti obrigado a assumir toda a responsabilidade e colocar meu cargo à disposição como forma de resguardar o grupo. Como dizem os sábios, o tempo é o senhor da razão. Usando até uma frase famosa por ser usada bastante pelo presidente Petralha. O que aconteceu nesse vestiário, Cuca? Não, em cima das colocações do Petralha, né? Eu até mandei uma mensagem para ele hoje de manhã. Eu sou muito grato ao Atlético por ter me aberto as portas num momento delicado. Eu tinha outras situações, mas eu preferi também vir pro Atlético por ser o time do meu coração, por eu estar em casa, junto de minha família, e eu me sentia mais fortalecido com tudo isso, né? Mas eu não tenho mais dívida nenhuma com a justiça. Essa passagem minha pelo Corinthians, se teve algo bom, foi exatamente isso, eu poder revisitar o passado e arrumar essa condição que eu, quem sabe, tivesse que ter feito isso antes, né? Lógico que o mundo é outro, as cobranças são outras, e até em função disso foi que eu fui buscar essa solução e graças a Deus hoje está tudo resolvido. Então é um contexto que não é uma coisa simples de você falar, a gente tem que contextualizar todo o ocorrido, né, para você ter uma ideia geral do porquê isso tudo aconteceu. A gente vinha de 2 resultados ruins na Sul-Americana que nos deram uma abalada, deram uma mexida no nosso emocional, na nossa confiança, que foi a derrota para o Danúbio e a derrota para o Ameliano. Ninguém esperava. Um empate naquelas 2 partidas te deixariam
em primeiro lugar, já classificado para outra chave, não tendo que enfrentar agora o Cerro, que é um time grande do Paraguai. Nós tivemos também, depois desses 2 jogos, 3 resultados, 3 derrotas, empates, né? Que foi contra o Flamengo, duríssima, Botafogo, e essa última com o Corinthians. Então, você não vai estar normal. Ninguém que estivesse na Baixada estava normal. Nem o torcedor, nem o diretor, nem o treinador e nem o jogador. Então, isso ocorreu lá contra o Flamengo. Nós, naquele jogo, achou-se um culpado. Porque o Zapelli não prendeu a bola. Lá no Rio de Janeiro, achou-se outro culpado. Porque o Pablo não prendeu a bola. E nesse agora, de novo, sim, porque o Diório não prendeu a bola. Isso, juntando tudo isso, o ex-time do Cuca, o Corinthians, que também emocionalmente mexe, nós fomos para o vestiário, e quando entra no vestiário, faz-se a oração, todos rezam, agradecem a Deus por ninguém ter machucado, o treinador sempre pega a palavra, por isso que a gente fala que vestiário é sagrado. E naquele momento estava ocorrendo uma discussão entre o Paulo Miranda, que é excelente pessoa, que é do bem, que é cara bom e que é muito útil para o Atlético. Estava ocorrendo uma cobrança, e dessa cobrança o jogador retrucando e reclamando, e eu senti nesse momento... Era o Thiago Heleno? Eu senti nesse momento que ia desandar. E se você deixa desandar, você não é o comandante. Eu tomei as rédeas da situação. E falei no vestiário essas palavras que eu acabei de falar. Quando tem um culpado que por um jogo, um culpado por outro jogo, outro culpado por outro jogo, e hoje aqui, numa situação dessa que não é o momento de se lavar uma roupa suja, o treinador tem que agir. E nesse momento, então, o culpado sou eu. E eu prefiro, então, sair, dar a vez para alguém que venha com mais energia do que eu estou nesse momento, que possa agregar valores mais do que eu estou agregando hoje, quem sabe tirar alguma coisa mais de vocês, que dê oportunidade a alguns de vocês que não estão jogando. Então eu sinto que esse é o meu momento de sair. Vamos rezar, agradecer. E acabei com isso no vestiário, que foi somente isso e mais nada, daí que eu não consigo entender o porquê que falo que eu tive um piti no vestiário. Pelo contrário, eu fiz o que um comandante tem que fazer, chamar a responsabilidade e tomar a responsabilidade e pôr o cargo à disposição. Foi o que eu fiz. Eu saí dali, conversei com o Leitão, conversei com o Lara, eles foram contrários ali naquele momento, o Mazuco. Eu fui para a coletiva e, lógico, na coletiva vocês são profissionais disso. Lógico, vocês sentem o momento, vocês sentem a cara que não está boa, e alguma palavra que você deixa nas entrelinhas, você já vem como... o De Lázari veio, opa, então tá, e aí vai crescendo a situação, e eu falei, vou conversar com o pessoal amanhã, lógico, mas quando eu falei isso, não agradou a diretoria, não agradou a ninguém do Atlético, e eles também não se sentiram bem com essa minha declaração, com essas declarações que foram espontâneas, não foi nenhuma declaração falando mal de ninguém. Eu protegi o grupo de jogadores, eu protegi o ambiente, que para mim ali sempre foi maravilhoso. Não tenho nenhuma queixa a fazer do Atlético, de ninguém, de jogador, de funcionário, de comissão técnica, departamento médico, não tenho uma queixa para fazer para ninguém. A queixa que a gente tem para fazer é a falta de resultados nesses 2 jogos da Sul-Americana, e a falta de sorte que a gente teve nesses 3 empates. Porque com 6 pontos aí, você era líder do campeonato e fazendo jogos bons, porque em nenhum desses jogos a gente foi pior que o adversário. Fomos pior só do que o Grêmio lá em Porto Alegre. Nos outros, no mínimo, igual e melhor que a maioria deles, e vencendo. Então, eu vim aqui para falar isso hoje, e essa é a realidade. Aí juntaram isso, o Cuca tem um contrato com o Cruzeiro. Pô, isso saiu no meio tempo do jogo, isso é sacanagem. Eu sou homem, eu tenho caráter. Nunca teve, Cuca, obrigado primeiro pela presença, que já me metendo, nunca teve nesse período desse talo Atlético, você falou em outras possibilidades, nunca teve nenhum contato do Cruzeiro? Nunca teve nenhum contato do Cruzeiro e de nenhuma outra equipe, nunca.
E de agora em diante, se tiver, você se considera. Agora é outra coisa. Eu não saí do Atlético para ir para time nenhum. E a prova é que eu tô aqui. O Atlético vai ter um outro treinador. E eu vou ter um outro clube, mas não é agora. Vai ser lá na frente, quando eu estiver pronto e preparado, porque eu não esperava sair do Atlético assim. E isso foi uma avalanche em cima das emoções desses resultados, na emoção do jogo do Corinthians, desse disse-me-disse do vestiário e dessa tomada de decisão que eu dei lá. E não houve sequer no outro dia de manhã uma reunião para tentar voltar atrás. Já era uma decisão tomada, só que daí de ambas as partes, e é assim que funciona. Então eu quero deixar isso bem claro para o torcedor. A segunda reunião no dia seguinte, na segunda-feira, você só foi mesmo se despedir, não tinha como você rever tua situação, e pelo que você está dizendo, o clube já estava também... Já tinha tomado a decisão, a gente conversou com o Leitão, com o Lara, que são pessoas super do bem, o Mazuco, falaram, em cima do que você falou ontem, o clube está acatando tua decisão. Aí vem um pronunciamento do presidente ontem, forte, bastante duro comigo, né? Eu não concordo em grande parte do que ele falou. Ele te chamou de traidor. Falou muito de traição. Mas eu não acho que eu traí o Atlético, pelo contrário. Eu agi com o coração. Eu teria traído o Atlético se eu tivesse largado o Atlético ruim, largado o Atlético mal, na zona do rebaixamento, se eu tivesse ido para um outro clube. Eu não traí o Atlético, eu dei ao Atlético a oportunidade dele pôr um outro treinador que consiga tirar mais do grupo de jogadores, que eu acho que eu tirei o máximo que eu posso deles. E sou muito grato a todos eles por isso. Tudo bem, Cuca, mas você não entende que pelo fato do Atlético ter comprado um barulho, ter comprado a bronca, ter batido o martelo, a torcida ter te aceitado, né? Um ou outro, né? Parte da torcida, obviamente, que protestou, mas a ampla maioria, e a gente viu isso no jogo da sua estreia, te aplaudiu e gostou da sua contratação. Você não acredita que isso faz com que ninguém esperasse, assim, que você fosse pedir para sair, e isso talvez cause, até no torcedor, assim, um sentimento de frustração, de, poxa, a gente apoiou tanto a vinda do Cuca, e ele pedir para sair? Jair, mas é isso por isso que eu quis contextualizar para você, falar toda a trajetória e o emocional de tudo isso. A gente é movido a decisões, a gente é passional. Você não está dentro de um vestiário depois do terceiro jogo tomando gol aos 90 e tanto, tranquilão, tá tudo mexido. E naquele momento mexido, quando eu vi que ia piorar, eu tomei as rédeas e tomei a decisão. As coisas podiam ter sido tomadas diferente, no outro dia podia. Entendo que naquele momento você precisava fazer alguma coisa, mas você se arrepende de naquele momento ter falado que eu vou sair? O vestiário é sagrado, por isso que a gente fala sempre no futebol que tem que pôr 24 horas no meio, uma noite de sono no meio é o melhor remédio, e não deu tempo. Foi tomado todas as decisões no calor e se tomou as decisões. Agora eu discordo. E você se arrepende de ter tomado essa decisão no calor da emoção ali do vestiário? Nunca é bom você tomar uma decisão no calor do vestiário. Por isso que o vestiário é sagrado, mas ele estava mexido. E aí foi tomada a decisão. Cuca, um abraço. Obrigado pela tua presença. Você sentiu isso nesse momento mesmo? Ou dos últimos dias para cá já aconteceu alguma situação, principalmente pela questão da janela estar tão perto assim, você ter pedido até, né, os reforços para a sequência do campeonato? Aconteceu alguma situação ou foi isso mesmo que motivou? Por exemplo, digamos assim, que o Atlético não tivesse tomado o gol contra o Corinthians, isso iria postergar talvez uma saída tua, ou você já pensou nisso em algum dia? Não ia sair nunca. É o contexto geral. Mexeu com todo mundo. Cara, eu fiquei parado olhando o estádio inteiro gritar vergonha, eu não sabia entender o porquê. E não foi só o gol que se tomou, e os dois outros que nós perdemos ali em seguida. No segundo eu me ajoelhei no chão. Eu fiquei ajoelhado imaginando, não é possível. Porque se entra aquela bola do Zapelli, a comoção ela vira a favor. Eu ia invadir o campo, ia abraçar, ia junto lá na Fanático, atrás do gol, comemorar. Ia passar de azarado de tomar o gol em cima da hora em 3 jogos para o sortudo que virou jogo. Esse o time ia ser uma coisa maravilhosa. E esse gol que ele perdeu não é um gol técnico, é um gol emocional. Porque dá para ver que ele também estava sentido. As coisas ele não foi bater o escanteio no lance, após ele chega já meio abatido para bater, e o Julimar faz assim para ele, vai, levanta a cabeça, vai, bate esse escanteio quase, o Atlético faz o gol com o Diori.
Então, Cuca, assim, para entender, foi o que aconteceu ali mesmo nessa situação do Paulo Miranda, que você sentiu que não tinha mais como seguir. Sim, mas e não pondo culpa no Paulo Miranda. Ele, como diretor, ele tem todo o direito, né? Eu só entendo que naquela hora não era a hora, mas o Paulo é uma pessoa do bem. E assim, já claro que quem estava lá dentro viu o que aconteceu, Cuca, mas já há relatos de troca de empurrões, de vias de fato. Não, esquece isso. Isso é mentira pura. O vestiário tem 40, 50 pessoas. Consulte qualquer uma das 40, 50 pessoas e não tem uma vírgula diferente do que eu contei aqui. Você mesmo elogiou o Paulo Miranda e falou, né, que talvez não fosse a hora certa, mas até na função dele... Sim. Ele também está no vestiário, né? Sim. Uma discussão, uma cobrança com um dos líderes, com o capitão do time, como é o Thiago Heleno, que você até também na entrevista falou que estava tentando renovar, que ele renovasse o contrato e não renovou. Claro que tem um contexto geral, mas não é uma coisa que se já tinha vivido, normal, que desse para administrar? Daria para administrar, se tivesse tudo numa situação normal, mas a gente vem de 3 revés aos 98 e 93. Não está nada normal ali dentro, tua cabeça não está normal, o teu sentimento não está normal. Eu tenho que achar uma justificativa do porquê que isso está acontecendo, e não tem uma explicação. Por que está tomando gol? Não treina, Cuca? Muito. Mas fazemos tudo que podia. Está merecendo empatar? Não, merecia ganhar. As 3 merecia ganhar. E não ganhou, e eu vou ter que explicar. E isso tudo mexe. Então é um contexto geral que eu estou falando, sabe? Não está o Cuca saindo porque empatou as 3. Foi esse contexto geral e aconteceu, pronto. O cara que joga bola sabe que lá dentro você está sujeito a tudo. O Cuca, você é um profissional assim... Ninguém contesta a sua capacidade, né, como profissional. São, acho que mais de 30 anos, né, de carreira. São 3 décadas já trabalhando no futebol, além, é claro, né, de toda a sua carreira como jogador. Interromper esse trabalho, repito, eu estou entendendo o contexto que você explicou aí, mas interromper esse trabalho... com o time na parte de cima do campeonato. É ruim, é horrível. O time jogando bem, apesar do resultado ter escapado nos últimos... maravilhoso. Eu entendo quando você fala assim, talvez seja melhor chegar alguém, mas o time não estava jogando mal. De repente, isso não pode ser ruim dentro do ambiente do clube, dos jogadores, ou aí... Depende. Eu particularmente não consigo entender assim, o time tá jogando bem, tá lá em cima, como é que vai ser algo positivo? Eu quando quis parar com o tema dentro do vestiário, poderiam ter ocorrido diversas coisas. Ali mesmo já ter ocorrido, não vai sair não é isso. Mas emudeceu. E rezamos e acabou ali. Então é uma avalanche que vem, não é uma coisa normal, natural de um jogo. São de 5 jogos. Se você pegar os 2 jogos da Sula, e esses 3, eles foram muito, muito difíceis de administrar. Muito difícil. E a gente levantou a moral dos jogadores, não achamos culpado em momento nenhum, ainda que os lances demonstrem que um ou outro falhou, mas não pode ser assim no futebol, porque se você for banir cada jogador que tem um erro para outra partida, você vai ter que ter 100 jogadores, 58. Não é assim. A gente tem que recuperar os jogadores, e isso estava sendo bem feito. Eu acho que podia ter sido diferente, e não era o final que eu queria, de jeito nenhum não era. Mas já aconteceu, e hoje vim aqui para abrir para vocês exatamente o que aconteceu, que aí eu vou me sentir melhor e o torcedor vai poder também ter as considerações dele. Mas e aí, torcedor? Em que versão você acredita? Na dos dirigentes e jogadores do Furacão ou no Cuca? Comenta aqui, quero saber a sua opinião, hein?